A série de história da tecnologia continua com o aplicativo da juventude, uma rede social popular, recente e polêmica. É o Snapchat, um dos temas mais pedidos por vocês, mesmo não sendo empresa velha. Para saber da origem e também da evolução desse aplicativo, não se esqueça de deixar sua inscrição aqui no canal do Tecmundo se não for um inscrito. Solta aí já o seu joinha no vídeo, aproveita senão você esquece, toca no sininho para receber as notificações. E agora, vamos lá para a história do Snapchat. A história do Snapchat começa com 3 pessoas. A primeira é Evan Spiegel, que em 2009 era calouro de design de produto na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Lá ele conhece o Bob Murphy, que estava no 2º ano de Ciências da Computação. O terceiro sócio é o Reggie Brown, que era amigo do Evan e teve a ideia original do aplicativo. Mas calma, porque antes o Evan e o Bob tentaram emplacar um certo site, que era chamado Future Freshman, para estudantes dos Estados Unidos se matricularem de uma forma muito mais fácil em universidades do país. O projeto deu totalmente errado, mas a dupla curtiu trabalhar junto e faria isso de novo. 2 anos depois, em abril de 2011, o Reggie tem a ideia de lançar um aplicativo para celulares que permitiria aos usuários mandarem fotos que desapareceriam depois de um tempo. Aqui é importante a gente parar para falar do cenário da indústria nesse período, porque olha só, o Facebook já era a maior rede social do mundo, o Orkut estava começando a decair, especialmente no Brasil, e o Instagram estava bombando com os filtros artísticos, enquanto isso o Twitter quase não ligava para foto. Apps de edição de imagem e que ajudavam a publicar fotos no celular estavam explodindo, mas eles todos eram meio iguais, tratavam muito a foto e tal. Faltava alguma coisa para aquelas imagens tiradas no momento, enviadas só para os contatos mais próximos, piadinhas e tudo mais. Segundo a empresa, não é sobre capturar aquele momento Kodak, é para comunicar as emoções humanas, não só aquilo que é bonito ou perfeito. E sim, rapidinho ele virou também canal favorito de muita gente para nude, mas aí é outra história. O trio então se junta, primeiro só o Evan e o Reggie e depois o Bob como programador, para fazer uma maratona de semanas até terminar o protótipo. Em 8 de julho de 2011, o app foi lançado na App Store com o nome de Peekaboo, uma expressão em inglês mais infantil ali usada para assustar. O mascote já era o Fantasminha, que internamente se chama Ghostface Killah, em homenagem ao rapper do Wu-Tang Clan Ghostface Killah, que por sua vez se inspirou no assassino Ghostface da franquia Pânico. O negócio deu super certo e virou uma febre. Em setembro foi rebatizado para Snapchat e a ideia dos jovens estudantes virou uma empresa que começava a render uma boa grana. Agora, se você ver a história do Snapchat por aí, vai ver que os nomes mais associados com a fundação são os do Evan e do Murphy, com o Reggie meio chutado ali para escanteio. Olha só o que rolou. Segundo o Reggie, ele achava que estava em uma sociedade igualitária, ali, 1/3 para cada um com os amigos. Só que ele descobriu que, na verdade, o Snapchat foi registrado como um projeto da Future Freshman, aquele site lá do Evan com o Bob. E o terceiro amigo não tinha nenhuma porcentagem nesse negócio. O Reggie então registra a patente do funcionamento do Snapchat, que por incrível que pareça não estava registrada, mesmo depois do lançamento do app, e confronta os colegas sobre ser deixado de lado. Eles brigam feio, o Reggie deixa a empresa após pedir uma renegociação das ações em maio de 2012 e no ano seguinte abre um processo. O negócio foi meio arrastado. A dupla dizia que o ex-sócio não tinha participação criativa, era mais um funcionário mesmo. Mas ele anotou e documentou muitas conversas, chats, ideias que teve, publicando até mesmo prints meio vergonhosos dos chats da época e deu prova suficiente de que sim, ele era o responsável por boa parte do projeto. No fim, tudo terminou só em 2014, quando as partes entraram em um acordo. O Reggie recebeu o crédito pelas ideias e a bolada de 157 milhões de dólares. O processo de Reggie Brown ainda é o maior caso jurídico entre fundadores de startup, superando inclusive o valor pago por Mark Zuckerberg aos irmãos Winklevoss por supostamente roubar a ideia do Facebook, uma história que a gente já contou aqui no canal. Mas vamos voltar para a linha do tempo, porque o projeto está decolando com o Evan de CEO e o Murphy, chefe de tecnologia. A versão para Android chega em julho de 2012 e o Snapchat ultrapassa a marca de 10 milhões de imagens enviadas. Em outubro, atinge 10 milhões de usuários únicos e rodadas de investimento levantam quase 150 milhões de dólares para manter o app funcionando e expandir. Em dezembro, sai o suporte para vídeos de curta duração, que também revoluciona tudo. Só que o estouro mesmo veio em outubro de 2013, com um certo recurso chamado Stories.
Os snaps são as postagens isoladas que você faz ali, envia para os amigos, coloca umas edições com cor ou imagem e eles desaparecem depois de um curto período de tempo que você seleciona. Os stories são coleções de snaps e duram 24 horas. Aí ainda em 2013, o sucesso do Snapchat começa a chamar a atenção de quem? Mark Zuckerberg, dono do Facebook. Ele tenta comprar o Snapchat por 3 bilhões de dólares, mas a oferta é recusada, assim como outra que a Google teria feito por maior valor. Isso ainda vai ter uma consequência bem grave mais pra frente. Em 2013, bombando, o Snapchat lança então a versão 5.0 do aplicativo, com grandes mudanças na interface, navegação por swipe, perfis de usuários, facilidade em adicionar amigos e mais. Em junho sai ainda o Snap Kids, uma versão do serviço para crianças. A fase estava ótima, mas aí veio o problema. Em 31 de dezembro, o app foi hackeado com nomes de usuários e telefones vazados, e muita gente preocupada em saber se os invasores teriam acesso às fotos enviadas, mas aparentemente isso não aconteceu. Isso foi superado em 2014, que começa com a introdução do chat em texto e vídeo, apagados depois que você encerra a sessão, a não ser que você queira salvar o conteúdo. A febre era tanta que, segundo o Business Insider, em agosto desse ano, 40% dos norte-americanos de 18 anos usavam o Snapchat todos os dias. Timelines colaborativas de postagens feitas durante eventos e a possibilidade de acompanhar lives também saíram por aí. O último grande lançamento desse período foram os Geofilters, que trazem montagens, adesivos e filtros especiais de acordo com a sua localização. O sucesso continua em 2015. No fim de janeiro, o app chega a 75 milhões de usuários. As novidades principais desse ano duram até hoje e ajudam a manter o app popular. Uma delas é o Discover, um espaço para você descobrir novos conteúdos e interagir com marcas, com empresas que fazem ali postagens especiais. O outro são as Lenses, que são aqueles filtros que adicionam efeitos especiais na câmera de selfie, tipo um chapéu engraçado, óculos, orelha de gato e por aí vai. Filtros de câmera lenta, rápida e rebobinar são adicionados também em 2015, mas nem tudo dá certo. No fim do ano, o Snap Channel, que foi a tentativa de produção de conteúdo original, deu errado e foi encerrado. Agora vamos para 2016, que também tem uma série de novos recursos. O bate-papo ganha uma versão 2.0 muito mais completa e o Snapchat lança a Memories, uma função que ajuda você a recuperar conteúdos antigos no app. Em julho vem a integração com o Bitmoji, aqueles emojis personalizados que são parecidos ali com o usuário, sendo que o Snapchat comprou a criadora dessas imagens meses antes. Os stickers nessa época estão no auge. Aí, meu amigo, começa a doce vingança do Zuckerberg. Tendo a compra rejeitada e um app que tentou rivalizar chamado Poke fechado, ele copia descaradamente a função Stories. Em agosto de 2016 lança o Instagram Stories, uma coletânea de postagens na vertical de poucos segundos que somem depois de, olha só, 24 horas. Ele nem tentou esconder a sacanagem e ainda colocou Stories no Facebook e no WhatsApp. Em junho de 2018, o plano se mostrou um sucesso. O Instagram Stories tem o dobro de acessos do Snapchat, que só decaiu quando o rival apresentou essa. E olha, não tem outra palavra não, é cópia mesmo. Isso chegou a acontecer outras vezes com outros recursos. Precisando correr para sobreviver, a empresa encurta o próprio nome e passa a se chamar só Snap. O primeiro produto dessa nova fase são os Spectacles, um par de óculos com câmera embutida que deveria mudar a forma com que você posta coisas em redes sociais. Mas convenhamos que ele não é lá muito funcional e tem um visual chamativo demais para o uso no dia a dia. Então olha, foi mais ou menos ali uma coisa de nicho. Os Spectacles geraram até uma segunda versão em 2018, inclusive com um modelo mais parecido com óculos casuais. Mas vamos voltar para a linha do tempo, porque em março de 2017 a Snap entra de vez na bolsa de valores, passando a totalizar 3,4 bilhões de dólares. Um dos novos recursos da época é o Snap Map, que compartilha a sua localização com amigos e mostra o que está rolando ao seu redor. A situação não era a mesma de anos atrás, mas o app voltou a crescer aos poucos. Aí vem duas decisões no mínimo controversas. Em novembro, o Snapchat muda o feed dos Stories para uma organização via algoritmo, o que parte do público detesta. Dura até abril de 2018, quando eles voltam para a ordem de postagem. No mesmo mês, eles anunciam um redesign do aplicativo que buscava atrair um público mais velho e também deu muito errado. A celebridade Kylie Jenner chegou a twittar, criticando que o visual do app ficou péssimo ali e as ações da empresa caíram naquele dia, mas não foi só por causa da postagem, que é uma pena porque seria uma ótima história.
O fato é que 2 anos depois de ter que se reinventar por causa dos stories do Instagram, a empresa precisava fazer isso de novo, e agora com cada vez menos usuários novos atraídos para a plataforma. Em 2018, o Snapchat finalmente lança o Snap Kit, que é uma forma de integrar o app com outros serviços, seja em login ou no uso de stickers e bitmojis. Os jogos do Snapchat ou Snappables saem em abril, com lentes especiais com minigames bem rápidos e divertidos. Com o Lens Explorer, você encontra lentes feitas por usuários de todo mundo, e videochats em grupo finalmente são adicionados. Ele passa a apostar mais do que nunca em realidade aumentada, inclusive para anunciantes. A empresa ainda começa a expandir para além dos smartphones, com a Snap Camera, que é um app para desktop e laptop, que traz as lentes e outros aparelhos. E lembra do programa de originais que deu errado, fechou ali? A empresa está tentando de novo com o Snap Originals em outubro, com programas que vão de documentários a comédias e dramas. No Brasil, o Snapchat chegou oficialmente em outubro de 2016, mas antes da apresentação oficial já tinha muitos usuários no país. Ele conseguiu popularidade principalmente com os filtros e gerou até mesmo influenciadores que nasceram nessa rede, como é o caso talvez mais famoso da Tainara OG. Marcas e famosos hoje são presença garantida por lá. Atualmente, em 2019, o Snapchat vive um ano ainda discreto, com altos e baixos. Os altos são quando o app registrou um pico de downloads do nada, quer dizer, do nada não, né? Quando o filtro de bebê foi redescoberto e fez muita gente baixar o serviço, pelo menos por um dia. Em abril ainda foi revelado o serviço Snap Games, que são jogos para celular feitos para amigos, incluindo Bitmode Party ou puzzles e até um game de zumbi. Os baixos incluem controvérsias como em maio, quando funcionários do Snapchat foram flagrados espionando fotos e mensagens de usuários, usando ferramentas próprias da empresa. O fato é que o Snapchat continua sendo um elemento forte do público mais jovem, um aplicativo muito acessado e muito influente que viciou as pessoas em filtros e trouxe ideias muito boas, algumas melhor aproveitadas por outras empresas. E essa história do Snapchat é um aplicativo que eu tenho certeza que você baixou ou pelo menos utilizou, viu alguém usando pelo menos uma vez. Se você estiver interessado na história de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui no quadro, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. Eu vou pedir de novo, gente, deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal do Tecmundo se não for um inscrito, toca no sininho para receber as notificações e acesse a playlist do História da Tecnologia, porque aquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada. Até a próxima!